Depois de uma pausa de uma semana, o Quero Saber está de volta no JA. Segunda-feira é dia de falar de saúde e bem-estar com a nossa nutricionista Betina Mores. O assunto de hoje com certeza atinge muita gente, é a diabetes. Quem não tem a doença possivelmente conhece alguém na família ou conhecido amigo que tem. E a diabetes tem tudo a ver com a qualidade da nossa alimentação, tanto para prevenir quanto para amenizar os sintomas. É isso mesmo, Betina? Prazer em tê-la aqui mais uma vez. Boa tarde. É um imenso prazer. Sim, a alimentação tem tudo a ver com isso. Você pode consumir menos carboidrato, evitar os açúcares, reduzir as farinhas do seu dia a dia. Isso você evita o surgimento do diabetes. E também no tratamento do diabetes é importante que você diminua o consumo desses alimentos. E se você aí de casa tem alguma pergunta, manda pra gente pelo WhatsApp no telefone 48 99633 4567 ou então pela hashtag Quero Saber JA, tudo junto pelas nossas redes sociais. E nós já temos uma pergunta sobre o assunto. Betina, a Luana de Joinville nos mandou um vídeo, olha só. Olá, doutora. Sou Luana Fonini Larionov Stringari, sou de Joinville, Santa Catarina e tenho diabetes do tipo 2. Gostaria de saber quais alimentos auxiliam na redução da glicemia. Luana, então, você precisa consumir uma quantidade de carboidratos controlada para conseguir controlar esse diabetes. O máximo de carboidrato ideal seria em torno de 40%. Para ter um cálculo ideal, seria importante que você consulte uma nutricionista. Em termos gerais, não consuma açúcar e farinhas. E adicione no seu dia a dia frutas, 3 porções ao dia, cada porção uma xícara, principalmente frutas vermelhas e roxas. Farinha também de casca de maracujá, ajuda no controle da glicemia. Utilize chá de folha de pitangueira, se tiver pitangueira na sua casa seria ótimo, também ajuda no controle da sua glicemia. Romã também é bem fácil nos quintais pela região. A folha da romã e aquela casquinha branca da romã tem um leve sabor amargo, mas ajuda muito no controle dessa glicemia. É importante você adicionar esses alimentos no seu dia a dia, também bastante gengibre no seu dia vai ajudar no controle da glicemia. Além da Luana, tem pergunta que chegou pelo WhatsApp também. Opa, vamos ver. lá. Quem é? Velza Siman, de Florianópolis. Quais são as recomendações de alimentação para quem tem diabetes? A senhora já deu algumas, vamos seguir então. Velza, retire as farinhas do seu dia a dia. Alimentos que você desembala, corte da sua dieta. Só utilize alimentos que você consegue descascar. Desembale menos, descasque mais. É possível você comer carboidratos? Sim, os carboidratos estão nas batatas, no arroz, nos grãos. Só precisa ser uma quantidade controlada, mas isso é muito melhor do que uma farinha de um macarrão. Não tem comparação. Então, não consuma massas, bolos, biscoitos e essas farinhas. E utilize mais os alimentos, então, in natura. Mais batata, existe a batata doce, a batata Yacon. A batata doce, quando ela é cozida, ela tem um índice glicêmico menor, ela sobe menos a sua glicose, o seu açúcar no sangue. Então, ao invés de fazer ela assada ou frita, sempre cozinha essa batata. E a batata Yacon também ajuda no controle dessa glicemia. Controlando isso, tirando o açúcar da sua vida, vai ajudar bastante no controle do seu diabetes. E já está chegando mais pergunta pelo WhatsApp. Agora é de Lisandra de Palhoça. Aí, Lisandra, meu marido tem diabetes tipo 1, quero saber o que pode ser substituído pelo trigo, mesmo quando faço bolo ou pão com açúcar diet. Existe uma diferença, Elaine, entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, o paciente ele tem a destruição de algumas células do pâncreas e ele não consegue mais produzir insulina. Então, esse paciente precisa usar insulina exógena, né? Ele injeta insulina e aí ele tem que contar a quantidade de carboidrato, né? Nesse caso, ele vai ter que controlar até um pouco mais esse carboidrato. Realmente, ele vai utilizar, se ele for utilizar a substituição do trigo para redução desse carboidrato, para precisar de menos insulina, ele deveria usar farinha de amendoim, farinha de coco ou farinha de amêndoa, que são farinhas com baixo teor de carboidrato. Mas esse paciente, de qualquer forma, ele vai ter que calcular a quantidade de carboidrato para ver quanta insulina ele vai precisar injetar. Diferente de um paciente com diabetes tipo 2, que ele tem, na verdade, uma resistência ao receber essa insulina. É como se essa insulina não estivesse funcionando direitinho, mas ele ainda produz. Ok, então a Betina vai continuando por aqui, vai lá no cantinho dela, segue respondendo as perguntas dos nossos telespectadores que estão aí chegando pelo WhatsApp. O número é esse que está aparecendo aqui na tela. Daqui a pouco ela volta para responder mais perguntas. A Betina volta agora para a última rodada de perguntas sobre diabetes e alimentação. Vamos para mais uma pergunta no telão, Betina? Vamos lá. Quero saber bem-estar. Inês Florianópolis. Tá ali, ó. Quero saber dicas de lanches ou frutas com baixo índice glicêmico para diabéticos.
Os lanches e frutas mais adequados para os diabéticos são castanhas, nozes, amêndoas. Dentre as frutas que são mais liberadas, a gente tem o abacate, o coco, o morango e o caju. O limão também está bastante liberado. Das demais frutas, sempre limite no máximo 3 porções ao dia e cada porção é uma xicarazinha. Frutas vermelhas e roxas também pode ter no seu quintal o jambolão, né? É bastante comum na região, também ajuda a controlar o índice glicêmico. Coloque ainda uma canelinha por cima, porque a canela ajuda a controlar o seu diabetes. Você falou em abacate, mas eu como abacate com que algum adoçante? Você não posso? Quem tem diabetes não pode o açúcar? O ideal seria você conseguir comer o abacate puro. Então tem muita gente que coloca abacate com um pouquinho de banana e uma canelinha por cima. Fica bem saboroso. Mas se for usar algum tipo de adoçante, o mais adequado é o stevia. O paciente diabético realmente não pode usar açúcar, Laine. Então a gente utiliza sempre a troca do açúcar por um adoçante. Vamos a mais perguntas aqui no nosso telão. Valdirene de Palhoça pergunta: meu esposo tem diabetes e algumas pessoas dizem que adoçante, como eu perguntei agora, é ruim, outros dizem que não. Qual tipo de açúcar é melhor? Então, para o diabético não existe açúcar bom, tá? Todos os açúcares são não recomendados, seja qual for ele. Inclusive o mel, se for utilizado, é em pequena quantidade para melhora da imunidade. Não pode ser usado como troca pelo açúcar. Precisa sim usar um adoçante. O melhor adoçante é o natural e o que a gente tem mais estudos científicos defendendo a utilização ainda é o stevia. Stevia é vegetal? Stevia é vegetal, ele vem de uma planta. De uma planta. Isso. Sim, e ele inclusive tem estudos científicos mostrando benefícios para o paciente diabético. Olha que legal. Maravilha. Bom, chegou uma dúvida aqui sobre consumo de bebida alcoólica. Vamos lá? Está ali. Essa está a Valdirene ainda, Essa é da Valdirene ainda, da Palhoça. E você orientou sobre o açúcar. Cerveja. Vou perguntar bem devagarinho. Cerveja, a cara dela. Cerveja faz mal para quem tem diabetes? A Cláudia de Forquilinha está perguntando. Sim, Cláudia. Infelizmente, para os cervejeiros, né, a cerveja faz muito mal para quem tem diabetes. Não só a cerveja, álcool é carboidrato e é um carboidrato totalmente refinado, de fácil absorção, começa a ser absorvido no estômago, vai fazer muito mal. Então, se for tomar uma cervejinha, é muito pouquinho, bem socialmente, mas evite ao máximo. Sem álcool, não. Continua tendo muito carboidrato. Entendi. Então, mesmo não é o álcool, sem álcool, basicamente... o álcool também é um carboidrato, mas para a produção dessa cerveja sem álcool, eu também vou ter muito carboidrato, líquido, de fácil absorção. Não é um alimento legal para ser consumido por esses pacientes. Algum alerta especial que a gente não pode deixar de dar para quem é diabético, Betina? O paciente diabético, ele tem uma necessidade muito grande de vitaminas do complexo B. Ele tem uma necessidade muito grande de antioxidantes, porque ele produz muitos radicais livres na circulação e isso aumenta o risco de outras doenças crônicas. Por isso que você desenvolve hipertensão e outras doenças. Aumente muito as cores do seu prato. Muita salada verde, aquela ideia de que beterraba faz mal, de cenoura faz mal, nada disso está correto. Coloque muita cor no seu prato de vegetais e as frutas, também dentro dessas frutas, cores diferentes no seu dia. Eu quero salada no almoço, salada no jantar, meio prato e uma colherinha de azeite de oliva por cima de boa qualidade, que também vai lhe ajudar. Obrigada, Betina. As perguntas aqui no ar foram respondidas porque nós temos um tempo, mas a Betina segue ali respondendo o seu WhatsApp até segunda-feira que vem, que é todo o seu dia aqui no nosso Jornal do Almoço, porque amanhã o Jurandir Cel vem falar sobre o seu dinheiro. O tema do Quero Saber é como fazer o dinheiro render mais e organizar o orçamento em casa. Já mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp do Jornal do Almoço. O número, eu vou repetir, é o 48 99633 4567. Você também pode usar as redes sociais com a hashtag Quero Saber JA, tudo junto.